O próximo palestrante vai falar sobre a transição energética no Grupo Cocal. É o André Gustavo Alves da Silva, do Grupo Cocal. Cadê o André? Obrigado. Tá? Bom dia. Fica à vontade. Quer pegar esse daqui? Se você quiser que eu pegue aqui. Tá bom. Põe inteiro aqui. Tirar esses copos de água do tirar esses copos sujos daqui. Cocal é grande cliente nosso. Se você precisar, né? Alô. Bom dia. Queria, primeiramente, agradecer a participação e a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né? A gente já viu 2 palestras importantes e a ideia é a gente avançar aqui na transição energética, na produção de produtos cada vez mais sustentáveis. Começando aqui a apresentação, falar um pouco sobre o Grupo Cocal e a nossa visão de economia circular. Então, rapidamente, o Cocal é um grupo que está no setor há mais de 40 anos. Começou a primeira unidade em Paraguaçu Paulista, em 1980. E em 2007 e 2008, com a segunda unidade na cidade de Narandiba. Hoje, o grupo processa aproximadamente 8,7 milhões de toneladas em 140 mil hectares de área sob gestão e produz uma série de produtos, né? Primeiro, o açúcar, o principal produto do grupo, etanol, energia elétrica e, a partir dos últimos 5 anos, com uma estrutura dedicada e focada em inovação e novos negócios, os que a gente chama de novos produtos. Primeiro, biofertilizantes, 117 mil toneladas de biofertilizantes que são produzidos internamente, por exemplo, na nossa planta de biodigestão, e também adquiridos na nossa região, por exemplo, com as granjas da cidade de Baços. Com isso, a gente já tem hoje 50% de toda a nossa necessidade em termos de nutrientes para a planta, vindo a partir de biofertilizantes. E nós vamos entender o impacto disso na nossa pegada de carbono no final desta apresentação. A planta de biogás, hoje nós produzimos 33 milhões de metros cúbicos de biogás na primeira planta, em Paraguaçu Paulista. A partir daí, a gente produz biometano, próximo de 9 milhões de toneladas de metros cúbicos e 35 mil megawatt-hora de energia a um contrato GD. Também, nós temos uma planta de CO2 food grade, verde, que processa e distribui 16 mil toneladas de CO2. Uma planta de secagem de levedura, 6,5 mil toneladas. O mais recente diversificação do grupo, uma usina fotovoltaica, aproveitando áreas com declividade acentuada e produzindo energia a partir de fotovoltaicas. Tudo isso com 5 mil colaboradores em aproximadamente 22 cidades de atuação. Aqui a gente tem um vídeo rápido que resume e mostra um pouco do que é o Grupo Cocal hoje. A energia move o mundo. A energia que brota da terra e passa a fazer parte da gente. Da nossa gente. Energia que a gente cultiva, transformando sonhos em projetos e atitudes. Pois quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era um sonho nosso, já desde 1970, quando nós tínhamos uma refinaria, empacotamento de açúcar e café, e sonhamos em montar uma destilaria de álcool. Em 1980 iniciamos, 82 funcionamos e começamos com álcool.
Energia é força, e quando é gerada de forma responsável, é fruto do trabalho de uma outra força, a força da nossa gente. Gente que a gente cuida, investe e cresce com a gente. Isto é sinergia. A soma, a união, o esforço, o conjunto, a vida, a terra, o cuidado com o ambiente. É a sinergia gerando energia. Energia que movimenta, que mexe com nossa vida, que faz parte de nossa família. Energia que pulsa, pulsa. Se explode dentro de cada um de nós. Somos pura energia, tanto física como espiritualmente, e a energia que nos conecta é o Espírito Divino. Somos Marias, Josés, João, porém com um único sobrenome: Cocal. Energia sustentável. Este é o nosso segredo, a energia de nosso time e a conexão com a vida. Cocal. A partir daí, nós desenvolvemos esse conceito de economia circular interna. Então, esse é o slide mais importante dessa apresentação, que mostra um pouco o que o vídeo tentou trazer, como que a gente conecta todos esses produtos, né, em uma economia circular e como é que a gente gera valor a partir disso. O objetivo aqui é desenvolver um raciocínio para a gente chegar nos últimos slides, que mostram a nossa redução de pegada, que vai comprovar exatamente o resultado de tudo isso que a gente está desenvolvendo lá. O principal produto Cocal é cana-de-açúcar. Nós temos 98% de cana própria e nós acreditamos que nós somos uma grande fazenda que industrializa e distribui os produtos final. Isso é importante porque todo e qualquer novo produto ele precisa ter uma sinergia positiva com a cana, porque é a partir daí que a gente consegue gerar mais e mais energia, mais e mais bioenergia ou biocombustível. A partir da cana-de-açúcar nós produzimos açúcar. Então, 100% da nossa sacarose é convertida em açúcar, um mix próximo de 65%, e a gente produz etanol, basicamente do mel ou dos açúcares não cristalizáveis. Produzimos etanol, tanto anidro quanto hidratado, e neste momento a gente entende uma usina tradicional. Tudo que a gente vai ver a partir de agora, né, já existe, obviamente, em uma série de usinas. O que a gente consegue ter a oportunidade de ver aqui é esse conjunto todo em um único ecossistema, iniciando da produção de bioenergia. Então, a Cocal hoje exporta 70% da sua energia, isso já há algum tempo, desde 2002, foi uma das primeiras usinas a iniciar esse projeto. E, mais recentemente, a gente tem desenvolvido outras plantas. A primeira
o CO2 food grade. Então, a partir do CO2 que tradicionalmente era despendido na atmosfera, na fermentação, a gente tem a planta de CO2 food grade, que produz, no nosso caso, 12 meses. Quando a gente chegar lá na produção de biometano, eu vou explicar o porquê. Também, a partir do etanol, a gente produz a levedura seca. Então, o excedente de creme de levedura é vendido como levedura seca, nutrição animal com alto valor proteico. E geramos os créditos de carbono a partir desta produção de etanol. Voltando aqui para a cana, nós temos, em especial, a torta e a vinhaça. E esses resíduos, antes de voltarem para o campo, como fonte de fertilização, a gente produz aqui, então, o biogás. Inicialmente na nossa planta de Narandiba, mas hoje a gente já tem um projeto, e a partir de maio do ano que vem, também na nossa planta de Paraguaçu. O biogás, quando concentrado a biometano, numa PSA, ele também extrai CO2. E esse CO2, ele abastece aqui a planta de CO2 food grade. Portanto, nós produzimos o CO2 food grade 12 meses, na medida em que a gente tem a produção alternada, hora da fermentação, hora da nossa planta de biometano. Esse biometano, ele é produto final, então ele é vendido, distribuído para o mercado, tanto regionalmente, nós temos um gasoduto que sai da nossa unidade e atende a região de Presidente Prudente, assim como também é distribuído via carretas para clientes que não estão nessa malha do gasoduto. Hoje nós temos clientes no estado de São Paulo e, inclusive, no Paraná, que reconhecem o valor desse biocombustível na substituição e na transição energética. Esse biometano também é consumido internamente. Ele é consumido na nossa planta de levedura. Então, a planta de levedura ela consome ou vapor, vindo das nossas caldeiras, ou o biometano vindo na nossa PSA. E essa flexibilidade é importante, porque ela acaba complementando, melhorando a eficiência do nosso sistema. Por exemplo, nos momentos de chuva, onde a caldeira não está funcionando, então a gente consegue abastecer a planta de levedura com o biometano da nossa planta de biometano. Também o biometano ele gera os créditos de carbono, CBIOS, no nosso programa RenovaBio, e toca a nossa frota. Lá no final da apresentação eu vou mostrar para vocês, mas hoje a Cocal já tem 28 equipamentos que foram transformados, tradicionalmente eram equipamentos a diesel, e hoje eles já rodam a biometano, e essa safra, o equivalente a 1 milhão de litros de diesel, já estão sendo convertidos em biometano nas nossas operações em Narandiba. E essa frota, obviamente, que então faz todo o transporte da nossa cana. Voltando aqui para o biogás, ele também gera energia elétrica. Então, uma parte, no caso de Narandiba, 53% do biogás é convertido em biometano, 47% é convertido em energia. Então, é importante quanto a planta de biogás, o resíduo digestato do processo de biogestão, ele volta para a cana como fonte de biofertilizante. Isso é importante, lembrando o início desse slide, porque das premissas das restrições para os projetos na Cocal é que haja sempre uma sinergia positiva com a cana, e o que a gente tem percebido isso, que o nosso digestato tem cumprido de uma maneira muito positiva esse papel. Também, uma vez que a gente desenvolveu este ecossistema, a gente percebeu que ele se comunicava com a nossa região. Então, hoje, nós estamos numa região, por exemplo, próximo de Bastos. Na nossa região, a gente tem muitos confinamentos. A nossa região, nós temos algumas cidades. Então, o que a gente percebe é que este ecossistema, na medida em que ele tem aqui uma produção de biogás e uma necessidade de nutrientes nos nossos 140 mil hectares de cana, ele pode ser uma solução para a destinação dos resíduos da nossa região. Esse é um outro projeto que a gente está começando a construir agora, que a ideia é essa, destinar os resíduos da nossa região a partir de processos de biodigestão e de biofertilizantes. Por exemplo, hoje a gente tem um estudo muito interessante, que é a conversão do FORSU, que é a fração orgânica do resíduo sólido urbano, em uma planta de biodigestão e, na sequência, como biofertilizante. Isso é muito interessante, porque a gente acaba incluindo uma usina como também socialmente para a destinação dos resíduos da nossa cidade. Esse ecossistema, para vocês terem uma ideia, tem a capacidade para destinar
os resíduos equivalentes a uma região de 500 mil habitantes. Aqui, para falar um pouco da planta de biogás, essa é a nossa planta de biogás. Então, nós estamos falando aqui de uma estrutura de próximo de 20 hectares, e essa planta ela é dividida basicamente em 3 partes. A primeira é a fração sólida, que a gente chama, ou seja, a destinação dos sólidos, no nosso caso, a torta de filtro. Hoje, no grupo, nós temos próximo de 30 quilos de torta por tonelada de cana. Nessa unidade, a gente moe 5 milhões, portanto, temos 150 mil toneladas de torta para abastecer os biodigestores verticais. Notem que a torta, ao longo da safra, ela é armazenada, então, praticamente 60% da torta fica armazenada e o restante a gente consome na safra. É isso o que dá a capacidade de produzirmos o biometano durante 12 meses, que a gente estoca, então, a matéria-prima torta para o momento de entre-safra. Aqui, a fração líquida da planta. Então, as 2 lagoas buffer, que recebem a vinhaça e equalizam a vinhaça para o abastecimento. Essa é uma estocagem temporária, basicamente, para os momentos de parada durante a safra. E aqui abastece, então, as 4 lagoas horizontais, que nós chamamos de BHs, recebem próximo de 250 metros cúbicos por hora de vinhaça e, ao mesmo tempo, liberam próximo de 250 metros cúbicos de biofertilizante para o campo. O biogás produzido, tanto na fração sólida quanto na fração líquida, ele é enviado para as plantas de produção final. Os motogeradores, 4 motogeradores, produção próxima de 5 megas de energia, GD, e a nossa planta de biometano, no nosso caso uma PSA, que tem a capacidade de produção de 1.000 metros cúbicos de biometano por hora, ao mesmo tempo em que extraímos um volume aproximadamente igual, 1.000 metros cúbicos de CO2, que vai lá para a nossa planta de CO2, que fica aqui na entrada da planta de biogás. Voltando aqui para a nossa economia circular, a nossa planta é de levedura, né? Então, basicamente, essa ideia é a utilização do excedente do creme de levedura das nossas 2 plantas para a produção de levedura seca. A planta de CO2 Food Grade, então essa é uma planta que utiliza então o CO2 das 2 frentes, tanto da fermentação quanto da PSA, para a produção de CO2 Food Grade líquido. A energia elétrica, então hoje a Cocal produz energia elétrica a partir de 3 diferentes fontes. A primeira, a biomassa e o vapor, no processo de produção industrial. A segunda é a planta de biogás, que também produz eletricidade. E, mais recentemente, uma usina fotovoltaica que foi instalada na cidade de Pirapozinho com esse objetivo também. Aqui em destaque, um dos nossos motogeradores, que produzem, então, próximo de 1,5 megas cada um. Os biofertilizantes, então, todo o resultado do processo de biodigestão, ele volta a campo como elemento e veículo para os fertilizantes. Aqui, só para a gente enxergar, né, essa era a evolução da nossa vinhaça localizada ao longo das últimas safras, mostrando hoje, então, que o grupo está utilizando ao máximo esse potencial. Isso é muito interessante. Hoje a gente tem visto, né, nos resultados das áreas que a gente tem aplicado esse que a gente chama de liquefértil, uma produtividade melhor em relação ao que a gente tinha anteriormente. E a planta de biometano, uma PSA, que produz e consome todo esse produto. Aqui, representado, né, a nossa frota interna. Então, aqui, basicamente, é como é que a gente distribui isso. Então, hoje, a gente tem uma rede conectada à Necta e distribui, então, esse biometano para a nossa região, assim como a gente tem também as carretas. Então, os clientes que não estão conectados no gasoduto podem receber esse biometano a partir de carretas. Hoje, a gente tem, inclusive, caminhões a biometano que fazem o transporte deste nosso biometano. Aqui são os testes, são aqueles 28 equipamentos que comentamos para a utilização de biometano internamente. Por exemplo, as motobombas, 100% das motobombas, distribuição de vinhaça de Narandiba, hoje já são rodando a biometano. Alguns tratores também, veículos e caminhões de baixa potência
sendo utilizado, assim como caminhões de médio e alta potência. Aqui, nós estamos iniciando também a distribuição do Scope 3. Então, hoje a gente já tem caminhões de açúcar saindo da Cocal, sentido Porto, assim como de etanol também. E esse é o projeto que a gente chama de corredores sustentáveis. Aqui é um pouco o nosso objetivo, os nossos próximos passos. Então, a ideia de que o biometano, nós temos na Cocal internamente uma meta de zerar a utilização de diesel nos próximos anos. Entendemos que a utilização do biometano, principalmente gasoso, faz muito sentido para a frota de caminhões, que vai abastecer na planta em função do posto, mas para quem está no campo, né, por exemplo, os tratores ou a própria colhedora, talvez essa não seja a solução mais viável. Obviamente que a gente está estudando a liquefação desse biometano, e essa é uma das alternativas, e outras que a gente também tem olhado bastante, a própria utilização do etanol ou biodiesel para fazer essa transição. Para finalizar, esse vídeo mostra um pouco essas operações. Peço que vocês notem que todos os equipamentos desse vídeo eles já estão utilizando o biocombustível, o nosso biometano. A Cocal vem se destacando no setor sucroenergético por apostar em projetos que buscam fontes energéticas limpas, inovadoras e, ao mesmo tempo, viáveis financeiramente. Exemplo disso é a produção de biogás e biometano, a partir da vinhaça e torta de filtro, resíduos nobres do processamento da cana-de-açúcar. Na unidade de Narandiba, no interior do estado de São Paulo, a geração de biogás é de 33 milhões de metros cúbicos por ano. Deste volume, uma parte é destinada para a geração distribuída, ou seja, vira energia elétrica inserida na rede, e a outra é transformada em biometano. Uma parte desse biometano é distribuída via gasoduto da Gás Brasiliano até a cidade de Presidente Prudente. A outra é vendida para clientes e a terceira parcela é utilizada na frota da Cocal. Esse biocombustível tem vantagens econômicas. É limpo e uma fonte de energia renovável, ou seja, que não se esgota. Um dos motivos que levou a Cocal a investir na utilização do biometano em sua frota foi a possibilidade de substituir o consumo de diesel em seus processos. A frota da Cocal possui atualmente 2.500 equipamentos, sendo mais de 1.000 motorizados que consomem aproximadamente 30 milhões de litros de diesel. E a projeção mostra que 100% desses equipamentos poderão ter a sua fonte de energia substituída pelo biometano. Em fase de transição e com testes controlados, a Cocal já converteu uma série de equipamentos para biometano, entre eles motobombas, caminhões, tratores e carros. E a projeção de aumento da utilização de biometano na frota está no plano estratégico da empresa. A substituição do diesel gera uma redução de 95% na emissão de CO2. É uma das soluções que vai ao encontro do compromisso da Cocal com a descarbonização da matriz energética brasileira. Outra ação que tem estimulado os estudos e a troca de conhecimento em torno da substituição do diesel pelo biometano é o Grupo Etanol Carbono Zero, composto por diversas indústrias do setor sucroenergético, a fim de obter uma operação cada vez mais sustentável, fortalecendo o conceito da economia circular. A Cocal reconhece seu potencial como agente transformador da sociedade e trabalha mantendo o foco em seu compromisso de contribuir com um mundo melhor e mais sustentável. Aqui, a ideia é mostrar o potencial desses projetos para todo o nosso setor. Então, à esquerda é um estudo que foi feito para a produção de biogás a partir de resíduos da agroindústria. O que a gente nota é que os nossos resíduos, a palha, o bagaço, a torta e a vinhaça, estão aqui entre os top 10. E se a gente converter a partir desses resíduos, pensando numa safra padrão, 640 milhões de toneladas no Brasil, a gente tem o equivalente a 20 GB de energia elétrica, que equivale a 1,5 vezes a binacional de Itaipu, ou quase 15 bilhões de metros cúbicos de biometano, o que se representa próximo de 85%
do consumo de diesel no estado de São Paulo. Então, aqui para mostrar que o nosso setor pode e deve contribuir com essa transição energética, dadas estas características. Por que isso? Em função das emissões. Hoje, quando a gente olha o processo de produção de etanol, 92% de todas as emissões estão nos processos agrícolas. Quando a gente estratifica isso, 63% estão nos fertilizantes e 28% nos combustíveis. Esse projeto ele atua exatamente nessas duas frentes. Na medida em que ele substitui o diesel por biometano, reduzindo, então, esses 28% dos combustíveis, e essa redução de 95%, quando comparado ao consumo de diesel, e também nos biofertilizantes, os convertendo em biofertilizantes, o que traz uma redução de até 75% das emissões de gases. E aí, com isso, a gente tem a nossa pegada de carbono. Então, esse era a nossa visão antes do início desses projetos. Basicamente, a partir de 1 tonelada de cana produzindo 87 quilos de açúcar, 29 litros de etanol e 66 kWh de energia, o que trazia, naquele momento, uma quantidade de 346 quilos de resíduos que voltavam para o campo. Naquele momento, consumo próximo de 4 litros por tonelada de cana. Os próximos cenários, importante ressaltar que no cenário anterior, o consumo era de 20 gramas, a emissão era de 20 gramas por tonelada de cana. O primeiro cenário, com a inclusão da planta de biogás, por exemplo, em Narandiba, aí a gente tem mais produtos e biocombustíveis sendo gerados na mesma tonelada de cana, o que melhora a qualidade do fertilizante e reduz a necessidade de diesel. Aquele 20 gramas se transforma no cenário 2 em 15 gramas. E o que a gente tem buscado, qual é a nossa meta para o futuro, é dar o terceiro cenário, que é, a partir da originação de outros resíduos, de outras agroindústrias da região, aumentar a produção de biocombustíveis, zerar, então, a partir deste biocombustível, a necessidade de diesel na nossa frota, aumentar a intensidade de biofertilizantes e, com isso, chegar em 2,69 gramas de CO2 por megajoule de energia gerada. Então, essa é a nossa pegada de carbono, quando comparada à gasolina ou europeia, ou principalmente aqui no Brasil, que já tem uma pegada de etanol, uma redução de 76% na primeira fase, 26% no segundo cenário, e o próximo cenário próximo de 82%. Isso aqui representa próximo de 200 mil toneladas de CO2 equivalente. Eu fiz uma apresentação muito parecida com essa na Inglaterra, na World Biogas Association. Inclusive, a Cocal foi reconhecida como a melhor planta de produção de biogás por essa associação nesse ano agora. E uma das perguntas que veio é, será que esses 191 mil toneladas de fato é isso? E a resposta é, nós temos 150 mil hectares de cana. Então, quando a gente multiplica aquele redução de pegada em 1 tonelada, nesta escala, esse é o impacto. E essa é a grande diferença. É isso que a gente enxerga aqui e não enxerga lá. Então, a média das plantas de biogás na Europa é de 1 mega. A nossa primeira planta são 12 megas. Então, esse potencial traz para o Brasil uma oportunidade ímpar em termos de escalar, dado a nossa abrangência, dado o nosso potencial. E é isso. Agradeço mais uma vez a participação e abro aqui para as perguntas. Obrigado. Parabéns, beleza. Deixa eu colocar isso daqui aqui para cumprimentar você. Parabéns pela apresentação, muito esclarecedora. E para quem trabalha em usina, vê que tem um caminho maravilhoso para ser seguido. O exemplo da Cocal é excepcional. Aqui tem da Stab, tá certo? Isso daqui é da FenaSul. Opa, muito obrigado. Tá bom? Agradeço. Vamos tirar uma fotografia.
agora, acho melhor colocar esse saco. Pode deixar, pode deixar. Muito bem. Muito obrigado. Foi um prazer.